Então, boa noite a todos. Olá. Nós damos as boas-vindas a todos para o terceiro webinar organizado pelo Departamento de Enfermagem da BTO deste ano, 2022. A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO, que tem como atual presidente o Dr. Gustavo Fernandes Ferreira, está organizando e promovendo diversas atividades envolvendo todos os departamentos da BTO, com o intuito de compartilhar e discutir temas de relevância para os associados da BTO e profissionais que atuam na área da doação e transplante de órgãos e tecidos. E hoje, nós queremos iniciar esta atividade homenageando e parabenizando todos os médicos e médicas que atuam no processo de doação e transplante, dedicando seu tempo, esforço e sua vida para esta causa tão nobre e tão necessária para a sociedade. Em nome do Departamento de Enfermagem da BTO, nós manifestamos nosso reconhecimento e damos o nosso abraço. Parabéns! Bem, o webinar de hoje versa sobre a atuação da enfermagem no processo de doação, captação, oferta e distribuição de tecidos. A área em que a enfermagem atua de forma integrada à equipe multidisciplinar, assim como em tantas outras áreas do macro processo de doação e transplante de órgãos e tecidos. O objetivo da atividade de hoje é trazer e discutir um pouco mais sobre a atuação da enfermagem neste contexto. E o tema será abordado por 3 enfermeiros com ampla experiência nesta área e que abordarão acerca da córnea, pele e tecido músculo-esquelético. Já de início, destaco que gostaríamos de saber a sua opinião sobre sugestões de temas para as próximas webinars, tendo como foco a atuação da enfermagem. Nós agradecemos e pedimos que você registre sua opinião no chat. Destacamos também que temos procurado convidar para participar como palestrantes das webinars do Departamento de Enfermagem profissionais que atuam em serviços de diferentes estados do Brasil, com atividades voltadas para o processo de doação e transplante. E ainda, em nome do Departamento de Enfermagem, convido para que você se associe à BTO. Para se associar é bem fácil. Basta entrar no site da BTO e clicar no botão Associe-se, e lá tem todas as explicações de como fazer. O site da BTO é https://site.abto.org.br. E agora, passo a palavra para a enfermeira Renata Leite, que também é membro do Departamento de Enfermagem da BTO, que apresentará os nossos palestrantes e fará a moderação desta atividade. A Renata é mestre em Ciências da Saúde e atua como supervisora do Banco de Tecidos Oculares do Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Unifesp. Renata, a palavra é contigo. Ok. Obrigada, Patrícia, pela apresentação. Obrigada a todos pela presença em mais esse dia extremamente especial, aos nossos colegas médicos e médicas, pelo seu dia, pelo companheirismo e pela resiliência e pela competência nesse dia tão importante para todos nós. Muito obrigada, mais uma vez. Como a Patrícia bem disse, nós temos 3 colegas que vão estar palestrando hoje conosco, e a primeira será a Regiane Sampaio, que é especialista em gestão e enfermagem, em doação, captação e transplante de órgãos e auditoria de qualidade. Ela também é supervisora na organização de procura de órgãos e responsável técnica pelo Banco de Tecido Ocular Humano do Hospital de Base de São José de Rio Preto. Regiane, por favor. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, pela apresentação, Renata, Patrícia, parabéns, né, pelo evento, novamente. Gostaria também de parabenizar a nossa equipe médica daqui, meu chefe, Dr. João Fernando Piccolo, da Organização de Procura de Órgãos, e a doutora Thais Schella, que é a nossa diretora do banco, né, parabéns pelo Dia do Médico,
tão importante na nossa área, na nossa atuação, no apoio que eles nos dão. Afinal de contas, a enfermagem é muito importante nesse processo, mas são insubstituíveis, né? Então, é um dia muito importante também por isso. E, assim, eu gostaria de também reforçar a gratidão e o prazer de estar aqui novamente com vocês da BTO, e hoje para falar sobre a atuação da enfermagem, que tanto me dá orgulho, né? Porque por ser enfermeira e por gostar tanto da doação. Bom, esse é o hospital de base aqui do hospital de São José do Rio Preto. O hospital, ele é um complexo bem grande, tem mais de 1.000 leitos, e nós somos 3 serviços em um aqui. Nós somos organização de procura de órgãos, CIDOT, no hospital, e também banco de olhos, tá? Uma equipe de 4 enfermeiros, composta por 4 enfermeiros, tá? E a gente tem uma parceria grande com a nossa região de abrangência. A gente acaba atuando na região da OPO, e onde a gente acaba tendo parceiros no processo de captação de córneas, tá? É fundamental para a gente essa temática, porque a gente, aqui para nós, o enfermeiro é assim, o carro-chefe da doação mesmo. 98% das nossas equipes de captação são enfermeiros, 2% a gente tem multi, que é psicólogo, assistente social e médicos, né, que são coordenadores de CIDOT, mas do processo de captação, não só da captação, também no processo interno do banco, né. Mas, então, assim, as atividades do nosso banco de olhos se resume basicamente num processo macro, que é a captação do tecido, que envolve a entrevista familiar, né, a doação e a extração. Isso feito na nossa região de abrangência por enfermeiros, por essas equipes que são capacitadas por nós, e depois a disponibilização do tecido, que é feito pelo banco de olhos, também coordenado e conduzido pela equipe de enfermagem, tá? E entra o processamento e a disponibilização desse tecido para a central estadual poder distribuir e alocar, né? O objetivo do nosso banco, a gente, na pretensão nossa, sempre foi solidificar a cultura de doação de órgãos e também de córneas, né? Capacitar esses profissionais que, como eu disse, estrategicamente, nós, quando nos reunimos com as diretorias desses hospitais, a gente sugere que ele seja da equipe de enfermagem, porque o enfermeiro é um profissional que está apto, né, para atuar em qualquer fase do processo de doação, né? Ou seja, desde da avaliação de prontuário, que todos que é bem minuciosa, né? Exige bastante do profissional, até a extração, até a disponibilização desse tecido. Então, por isso, a gente acaba enfatizando aí, priorizar que a gente capacite enfermeiros, né? A equipe de enfermagem. Adquirir parceiros na nossa região, desenvolver o processo de doação, captação, conforme a RDC, temos uma RDC nova, né? Em vigência. Disponibilizar tecido com qualidade, acho que é o desejo de todo banco, né? De todo mundo que trabalha com doação. Afinal de contas, a gente busca um bem, que é tirar esses pacientes da fila, melhorar a condição de vida deles, né? Por isso, exige, sim, uma excelência no nosso trabalho, viabilizar maior número de tecido e gerenciar os processos por meio de gestão da qualidade e dar continuidade nos processos de qualidade, manutenção dos nossos dados, né? É uma região bem extensa, nós temos um raio até de 300 quilômetros do hospital de base, contamos aí com 23 CIDOTs. Dessas CIDOTs fazem também captação de órgãos, como eu disse, nós também somos OPO, então a gente trabalha tecido e órgãos sólidos, e como eu falei, 98% é enfermeiro, né? E eles estão, assim, alocados dentro das instituições estrategicamente, em unidades críticas. São enfermeiros a equipe de enfermagem que tem habilidade em lidar com pacientes críticos e uma expertise em avaliação de prontuário para que facilite o nosso treinamento no momento que ele vai fazer a avaliação, feita a oferta, né, de chamado, para ver se tem a intenção ou não de falar com a família, ele precisa fazer todo o processo de avaliação de prontuário. Então, isso exige bastante do profissional.
Eu costumo dizer que o enfermeiro, a equipe de enfermagem, ela tem que estar pronta. Ele é um profissional que tem, sim, que ser muito bem qualificado, porque lá na ponta a gente tem, sim, que garantir a excelência desse transplante, faz parte do nosso trabalho, né? E a gente tem um treinamento, um mini fellow, essas equipes passam aqui com a gente por uma semana, é pouco tempo, mas eles ficam à disposição, nossa, 24 horas, já que a doação não tem um horário exato para acontecer, né? Eles ficam à disposição, e aí eles vêm do processo todo de doação, captação, processamento do tecido, transplante efetivamente, porque o nosso hospital também é um hospital transplantador, e aí sai daqui com know-how pronto, apto para estar atuando aí na região, e nós temos aí remotamente 24 horas de disposição para auxiliá-los nas avaliações, em qualquer dificuldade que eles possam ter, tá? A gente tem o processo de captação, né, que é da prioridade para preservar, né, externamente, o processo da entrevista e doação é feita por esses enfermeiros. Obtendo a doação, eles encaminham para a gente no banco de olhos. Chegando no banco de olhos, a gente vai dar prioridade para preservar o tecido posteriormente a exames que não desabone essa córnea, a fim de otimizar tempo, líquidos, né, custos mesmo. Aguardar o resultado de culturas é uma medida que a gente tem de garantia da qualidade desse tecido, né? Porque ele pode vir com uma cultura positiva, às vezes o doador estava com algum exame em andamento, a gente aguarda sair esses exames, a gente monitora isso pós-morte também, em contato com a CIDOTS ou dentro do nosso próprio hospital, né? Nós temos meta de no máximo 4 dias liberar essa córnea para finalidade de transplante, né? Porque, afinal de contas, ela tem um período de quarentena para que a gente consiga avaliar, otimizar tempo também do profissional. Como eu disse, nós somos em 4 enfermeiros dentro do banco, então é bastante atividade, a gente tem sim que fazer uma boa gestão do tempo. Avaliar somente após 2 dias da captação, considerando o edema, né? Eu aguardo 2 dias, mas eu não passo de 4 dias, idealmente, né? 4 dias quando tem culturas, algum exame importante para sair, né? Depois, o próximo passo, a gente informa a central de transplantes sobre o doador, garante o acondicionamento desse tecido, conforme as RDCs que a gente tem em vigência, que é suficiente, eu penso, para que a gente consiga, sim, trabalhar com excelência. É difícil de garantir todos os itens da RDC, mas é necessário, claro, e nos traz uma segurança muito grande, né? A entrega do tecido para a equipe de transplante, a gente tem que garantir, sim, essa qualidade. Se essa córnea sai e regressa, ela precisa ser reavaliada, é reofertada ou ela é descartada, assim, considerando cada caso, nós gerenciamos cada situação em si, né? Lógico, e normalmente o nosso regresso ele é muito pouco, a córnea só volta para o banco depois que ela sai para a equipe de transplante, se tiver algum problema com o receptor, na maioria das vezes. Então, assim, ela volta em tempo de ser reofertada e ser utilizada. O descarte por regresso é praticamente mínimo. E controle de anátomo patológico, efetivação do transplante, todo o processo que a gente tem depois que a gente entrega esse tecido para as equipes, né? Bom, além disso, a nossa equipe de enfermagem também trabalha, né, na gestão da qualidade. Nós temos um sistema de gestão da qualidade. O nosso hospital, ele é ONA 3, tem ISO também. São duas, uma acreditação e uma certificação, que não fica atrás de nada da RDC, a nova RDC 707, que veio substituindo a 55 de 2015. É uma resolução que qualquer acreditação que a gente buscasse, que a gente conseguir atender, né, atendendo a RDC, você pode ter qualquer acreditação com tranquilidade, porque ela atende todos os itens das acreditações. E nada mais é do que um sistema de gestão da qualidade fundamental, lógico, né, para qualquer serviço de saúde, inclusive. No banco de olhos, a gente atua em cada momento da doação, inclusive na parte da gestão.
desde o planejamento estratégico, nós temos mapeamento macro, micro desses processos, análise de risco e indicadores, onde a gente vai trabalhar junto com a equipe da qualidade da instituição, para que a gente, nós nos reunimos, fazemos reuniões de análise crítica, que a gente chama de hacks, para ver quais são os pontos, os objetivos, onde a gente está, onde a gente quer chegar, considerando o nosso planejamento estratégico, né? Pós-pandemia, nós tivemos um impacto bem grande nos nossos indicadores, acho que foi a nível Brasil, para a córnea, e acredito que para os outros tecidos também, né? Lógico, mas estamos resgatando aí os nossos indicadores, mas o que a gente priva muito é pela qualidade do nosso tecido, né? A gente pretende aí manter, hoje a gente tem 75% da nossa produção é utilizado, 55% de um tecido que é utilizado para fins de um transplante com intenção definitiva, né, e não só curativa e estética. Então, a gente pretende, assim, quer manter esse padrão de qualidade. E temos os guias, né, da Anvisa, RDCs, como eu disse, que é suficientemente para nos nortear na implementação desse sistema de gestão da qualidade. Um desafio grande é a manutenção, né, lógico, do sistema, mas é necessário, né, lógico. Então, o guia de inspeção do banco de células e tecidos da Anvisa, sensacional, é um livro de cabeceira para nós, fica lá em cima mesmo, e a gente utiliza sempre que necessário, embora a gente já tenha um sistema bem implementado e monitorado, né? E a biovigilância, que a gente também tem um sistema de notificação, e está pronto, né? Eu costumo dizer aqui que a gente só precisa colocar em prática, né? Porque os nossos órgãos gestores já entregaram para a gente o que a gente precisa fazer, então é só colocar em prática. Então, o nosso resultado, o nosso produto final é a córnea e a esclera. Nós também processamos esclera, aqui é uma córnea inteira, né? Dentro do líquido, lembrando que ela pode ficar por 14 dias até ser utilizada a partir do óbito, né? E aqui ela é avaliada microscopicamente, todo esse processo que eu comentei até agora é feito pela equipe de enfermagem, e depois também temos a esclera, que é utilizada, muito utilizada, só esse ano nós já tivemos, acho que 38 unidades utilizadas, é bastante, se a gente for considerar que são cirurgias específicas, né? Então, a gente acaba produzindo os dois tecidos. Desafios são muitos, inúmeros, né? Mas a nossa equipe, ela é extremamente envolvida. Eu falo que para trabalhar com doação, o enfermeiro ele tem que ter uma entrega a mais, né? Não é apenas fazer o que está já colocado, né? Vamos dizer assim, tem que ter uma entrega a mais. O a mais é necessário, porque senão a gente não consegue desenvolver com excelência o nosso trabalho. Nosso desafio principal, a satisfação dos clientes, internos e externos, que eu quero dizer, famílias, né? Nós temos uma preocupação muito grande com essas famílias doadoras. Posteriormente, essa doação, a gente tem encaminha para um ambulatório de luto, porque muitas das vezes a gente pode até ter um não para doação, mas a gente não desacolhe essa família jamais, né? Nós temos uma taxa de aceitação muito boa, 75% de aceitação familiar, é um número muito bom, né? É um desafio manter, claro, mas a gente luta para isso. Identificar os perfis desses profissionais que vão trabalhar com a doação, porque ele exige, como eu disse, um a mais, né? E é perfil, a gente trabalha com famílias em momento de sofrimento, depois a gente trabalha com o doador falecido, né? A gente tem todo o processo da retirada dessa córnea, o processo cirúrgico. Então, não o enfermeiro ele tem que ser uma enfermagem madura, né? Para lidar com todas essas emoções, com essa dinâmica do nosso dia a dia. Educação continuada, a gente priva por isso, porque é importante. Agora, com a pandemia, mudou muita coisa, né, na córnea. Ora vinha uma nota técnica, ora vinha outra. Então, a gente tem que estar sempre atualizando as equipes, até porque eles não têm exclusividade para o serviço, eles têm outras atividades nos seus hospitais. Então, a gente está ali sempre do lado, sempre retreinando, né, para que a gente consiga também minimizar eventos, né. Garantir a qualidade do processo, para isso a gente tem que ter uma capacitação,
um adequado apoio do banco de olhos, né? Da nossa equipe para com eles, e dentro nós também a gente tem um apoio dos nossos chefes, isso é fundamental, né? E garantir o maior número de córneas utilizadas, que afinal de contas a gente busca o quê? É tirar as pessoas da fila de transplante, né? Bom, benefícios são inúmeros. Quando a gente fala de doação de córneas, a córnea, a gente tem um número vasto de óbito versus possível doador. Nós temos vários desafios e muitos benefícios. A Cidotes, essas equipes trabalhando na região, a gente estabelece aí um relacionamento com eles muito próximo, ímpar, de parceiros, né? Eu represento aqui mais de 80 enfermeiros só da nossa região de abrangência, então é muita gente, mais 3 psicólogos, mais 2 assistentes sociais, então é uma equipe robusta que trabalha e a gente é parceiro, né? A saúde financeira, né? Porque o paciente está na fila de transplantes, ele está aguardando, ele está prejudicado, tem a sua saúde prejudicada, então ele precisa retomar as suas atividades, além do hospital, ele tem um recurso para isso, né? Atender a legislação, a doação é um direito de todos, né? Então, vamos lá, a nossa função é essa, né? Enquanto profissional da doação, colocar essa opção para a família. Responsabilidade social por nossa parte, da nossa parte, enquanto profissional de saúde, enquanto cidadão e enquanto instituição também, né? Nós privamos pela cultura da doação na nossa região, a gente, foi o que eu disse, eu posso não ter uma doação agora, mas eu tenho uma família doadora, o que a gente priva absurdamente pela experiência da família no momento da doação, né? A doação pode sim, talvez ajudar essa família no processo de luto, essa é a nossa intenção, e com isso a gente cria uma cultura de doação na nossa região, dentro da nossa instituição e nas instituições que são captadoras do nosso banco também, né? Equipes e hospitais reconhecidos por esse trabalho, o transplante efetivamente, né? E uma sociedade beneficiada. Afinal, como eu disse, a gente faz tudo isso, é um processo muito complexo, mas o que a gente busca é tirar o paciente da fila de transplante, né? Bom, a enfermagem, ela está presente em todas as fases do processo de doação, captação, processamento interno do banco de olhos, gestão, ou seja, desde o estratégico até o operacional, né? Da gestão do banco de olhos, gestão da qualidade, operação da captação, operação do processamento, monitoramento e auditoria. O tempo todo a gente está fazendo o monitoramento e auditoria, ver onde a gente está, o que está faltando, né? Gestão dos documentos, considerando a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né? A gente tem que tomar muito cuidado, nós sabemos que a doação ela é sigilosa, então a gente tem todo esse cuidado de manutenção desses documentos por 20 anos e também até esse tempo, o que é feito com esses dados, né? Esse sigilo é muito importante. Então, o que eu gostaria de reforçar é que a enfermagem, nós entendemos aqui que é, sim, o principal membro dentro do processo de gestão e operacional. Nossos médicos estão para nos dar apoio, são os nossos diretores, estão no alto escalão da gestão, né? Mas a operação desse processo é da enfermagem. E não só a operação, como eu disse aqui, como os meus colegas, nós somos gestores também, somos responsáveis técnicos, então a gente também tem atribuições de gestão. Bom, essas são as referências que eu utilizei, né? E eu gostaria de lembrá-los que a visão é o sentido mais importante que o ser humano tem, né? E imaginem a importância do nosso trabalho, da qualidade de excelência que a gente precisa levar para essas pessoas que estão angustiadas na fila de transplante e tirá-los e dar uma condição adequada de vida para eles, né? Para que eles retomem aí com uma expectativa melhor para suas vidas, né? É prazeroso trabalhar com a doação, com a córnea. A cada córnea que sai para transplantar é uma alegria e nós somos muito felizes aqui, a nossa equipe de enfermagem
é muito bom. Eu gostaria de agradecer novamente, né, a todos e fico à disposição para quaisquer dúvida. Obrigada, meninas. Obrigada a você, Regiane. Mais uma vez, essa alegria que você disse que a gente emana para os nossos pacientes, pode ter certeza que a gente também reverbera, é uma ressonância, né? Não só com a gente, mas também com todas as famílias, não só doadoras, mas também receptores. Parabéns pelo trabalho e pela apresentação, ok? A próxima apresentação, né, vai ser com o nosso colega, o enfermeiro Maurício Luciano Zangirolani. Ele é especialista em enfermagem de cardiologia, é enfermeiro responsável pelo banco de tecidos musculoesqueléticos e também ocular humano, lá do Hospital de São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, do nosso querido Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Obrigado, Renata. Quero agradecer o convite, né, da BTO, né, em nome da Patrícia, da Renata, pela organização do evento e por estar participando aqui essa noite. Bom, então, como a Renata já apresentou, eu sou enfermeiro no Hospital São Vicente de Paulo, do Passo Fundo, né, temos o banco de tecido musculoesquelético e ocular humano. Nosso hospital, então, fica no interior do estado do Rio Grande do Sul, né, na região norte do estado. Foi fundado em 1918, né, possui 2 unidades hospitalares, são 3.700 colaboradores, destes 1.500, né, em torno são colaboradores da enfermagem, possui 603 leitos de internação, 75 leitos de UTI, e abrange uma população superior a 2 milhões de pessoas, né, da macro-região norte, missioneira do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Então, ele é um hospital centenário, né, possui alta complexidade em transplante, em ortopedia e transplante de rins, fígado e córnea. Ele é o único em funcionamento, então, no Rio Grande do Sul, né, essa unidade entrou em atividade em 5 de outubro de 2005, é um dos 7 serviços, né, hoje em atividade no país. Até o momento, a gente obteve 1.000 doadores, né, sejam eles doadores vivos e falecidos, e disponibilizamos tecidos para mais de 7.000 receptores. Né? Então, ele surgiu de uma necessidade, então, do serviço de ortopedia aqui do hospital, né, antigamente, então, se tinha apenas um freezer, né, no centro cirúrgico, onde era armazenado tecido, né, das próteses primárias, das artroplastias de quadril, né, e que eram utilizados posteriormente em outros pacientes. Sobre a equipe de captação. A nossa equipe de captação e a equipe técnica interna do banco é multiprofissional, né, inclui os médicos ortopedistas do corpo clínico, uma bióloga e 2 enfermeiros, né. Essa equipe atua tanto na captação como nas atividades internas do banco. Além da nossa equipe, então, nós temos 2 equipes de captação satélite, né, nos hospitais Bartolomeu Tacchini e Bento Gonçalves, e no Hospital Pompeia de Caxias do Sul, onde também contam com médicos, enfermeiros integrantes das CIDOTs, daquelas instituições, e do centro cirúrgico. Então, no nosso hospital, também a CIDOT, a OPO, né, a OPO 4 aqui do estado, então atua aqui dentro do hospital, também gerenciado por 2 enfermeiras, né, que coordenam, então, toda a atividade de captação nas 2 unidades aqui do hospital. A atribuição da nossa equipe técnica interna do banco, então, é mapear as áreas críticas, né, de todo o processo que envolve desde a seleção do potencial doador até a liberação, né, desse tecido processado, gerenciar as atividades do banco, né, realizar o rastreamento desses receptores, sejam eles internos ou externos, né, os que, além de atender a demanda interna das 2 unidades, então, a gente tem uma demanda externa também, principalmente da odontologia, pelo uso do tecido ósseo. É nossa função também orientar quanto ao uso adequado do tecido, né, o manuseio desse material em campo cirúrgico, né, até o descarte ou a notificação do uso dele. Manter a educação continuada dos profissionais envolvidos no processo, né, sejam eles internos ou das equipes externas, realizar e monitorar a gestão de documentos, né, como
a Regiane falou, então, todo o processo de gestão da qualidade, a gestão de documentos, que envolve o sigilo do processo de doação, né, e também dos receptores desses tecidos, é muito importante e sempre está adequando, né, a esses documentos, os protocolos, as rotinas, às exigências, né, as atualizações das resoluções. Implementar ações de qualidade e segurança dos tecidos para uso terapêutico, né, monitorar as certificações e calibrações de instrumentos, equipamentos, realizar as auditorias internas, que são muito importantes, né, para a gente ver em que etapa a gente está, onde a gente pode melhorar, o que precisa ser adequado, monitorar os indicadores de eficiência e de eficácia, identificar, registrar e monitorar os eventos adversos e não conformidades, sejam eles internos, né, do processo do banco, e também aqueles que ocorrem após a utilização do tecido, se ocorrem após a utilização do tecido. Então, o profissional também, solicitante, né, o profissional transplantador, também tem essa obrigatoriedade de dar o feedback para o banco e notificar a biovigilância. As atribuições da equipe satélite, também a nossa equipe, né, interna do banco, que faz essa parte também da seleção, a busca ativa, né, e a identificação do potencial doador, ela se iguala, então, tanto para a equipe interna como a externa, né, mas nas equipes satélites, então, elas têm todo o processo, desde a identificação desse potencial doador, a seleção, a entrevista com o responsável legal, né, do doador, garantir o consenso familiar sobre a doação, documentar, registrar e arquivar todo o processo e informar o banco de todas essas etapas, né, realizadas com o doador e com a família, realizar a triagem clínica e social desse doador, o exame físico, registrar e notificar, então, a central de transplantes do Estado. Quando o banco recebe esse material proveniente das equipes externas, então, ele faz uma avaliação, né, uma nova checagem de toda a documentação, de todo o material que veio, e notifica a central do Estado também. Quanto aos doadores, então, eles podem ser vivos ou falecidos, né? Como eu falei anteriormente, os bancos de tecido surgiram, né? O tecido para banco de tecido surgiu primeiro dos doadores vivos, né? Pacientes que são submetidos à artroplastia de quadril, né? Onde a cabeça do fêmur é retirada para a colocação da prótese, é armazenada, né? O processo da doação, o processo legal, passa por todas as etapas, né, de notificação, de preenchimento do termo de consentimento também, toda a parte legal segue o mesmo padrão do doador falecido. Tá? A única diferença é que é um único fragmento que será armazenado desse doador. Os doadores falecidos, então, do coração parado, né, a gente pode, então, captar os membros superiores e inferiores, né, os tendões, para a preservação, né, e o processamento. A faixa etária desse doador, então, é de 18 a 70 anos para tecido ósseo e de 18 a 55 anos para tecido tendinoso. Na seleção do doador, então, a gente vai precisar realizar, né, todos os critérios de seleção e exclusão definidos pela nova RDC, né, que substituiu a RDC 55, que agora é a 707. Então, lá tem todo o checklist dessas informações que a gente precisa colher do doador, entre eles o exame físico, né, do corpo do doador, a avaliação da história clínica e social, que a gente vai levantar com a avaliação do prontuário e também com a conversa com os familiares desse doador. A triagem sorológica, né, para todos os marcadores sorológicos, e teste de biologia molecular do tipo NAT também para HIV, hepatite B e hepatite C. E também o RT-PCR para COVID. A captação do tecido musculoesquelético, então, ela deve ser realizada em centro cirúrgico, né, diferente da córnea, que pode ser realizada em outro ambiente, mas o tecido ósseo precisa ser retirado em centro cirúrgico, exige uma estrutura, né, de centro cirúrgico, então, para isso. O enfermeiro, então, do banco vai atuar em conjunto com o enfermeiro do centro cirúrgico na coordenação da montagem da sala cirúrgica, né, provendo o instrumental cirúrgico necessário em condições adequadas para uso. Disponibilizar, então, equipamentos necessários em condições adequadas. A captação em si, o ato, é realizado pelo ortopedista, né, é realizado após a retirada dos órgãos sólidos,
é o último tecido a ser captado, né? Se for um doador de morte encefálica, então dá-se prioridade pelos órgãos sólidos, pele, córnea e, por último, é o tecido ósseo. Tá? Então, a captação é o ortopedista que faz a retirada desse segmento, né? A equipe técnica, então, do banco, o enfermeiro e o biólogo vão coletar as amostras microbiológicas desse segmento, identificar eles, embalar em embalagens tripla, né, lacradas, acondicionam em caixa de transporte, né, e, então, a última etapa é a reconstrução dos membros do doador, né, feito pelo ortopedista também, utilizando prótese plástica para manter a integridade, né, do segmento que foi captado. No banco de tecidos, então, o processamento desse segmento ele vai ocorrer após a gente receber toda a triagem sorológica e microbiológica das etapas da captação, né? Todas elas precisam estar negativas. O processamento é realizado num ambiente limpo, controlado, né, com pressão positiva. O acesso é restrito a essa sala, né, apenas a equipe técnica do banco. Essa sala passa por certificação ambiental, né, de classe ISO 7, de área limpa, e o módulo de fluxo unidirecional é ISO 5. Né? Então, são feitas contagens de partículas nesse ambiente, nessa área, para esse controle microbiológico. Então, tem o controle microbiológico do ambiente, do ar, e também dos operadores, que são os profissionais que realizam o processamento. A parte do fracionamento, do processamento do tecido musculoesquelético, então, é realizado por 2 enfermeiros, né? E também é feito, então, o controle desse exame microbiológico na condição de repouso e em operação. E esse exame é feito mensalmente. Essa sala passa por uma desinfecção, né, diária. A gente utiliza um instrumental específico e a paramentação específica. A gente deve processar um doador por vez, um segmento por vez, coletando novas amostras também dessa etapa de processamento. Então, o segmento passa por 3 triagens, né, microbiológicas. Tá? O segmento não fica um segmento inteiro, ele é fracionado em partes menores, de acordo com a utilização que o profissional desejar. E aí, nessa etapa, esse tecido também é identificado, pesado, medido, né, e armazenado em ultracongelador. Após a realização de todo esse processo da triagem, é feito em cada etapa da triagem do doador, da captação, do processamento e o pós-processamento, todas essas etapas são feitas triagens e avaliações, né, de todos os exames coletados nela, para validar esse tecido para utilização, né, para emitir o certificado, então, de liberação desse tecido, que ele está apto para ser utilizado. Então, essa certificação, essa emissão desse laudo, então, passa pela avaliação do enfermeiro e, posteriormente, pelo responsável técnico, que dá o aval final para a liberação do mesmo. O tecido, após processado, então, ele fica armazenado em ultracongeladores a 80 graus negativos, né, e ele tem uma validade de 5 anos a partir da data da captação. O transporte também é validado, desse material ele é validado, né, de acordo com a logística do envio dele. Né, dependendo do tempo de transporte, a gente vai usar um tipo de gelo para acondicionar e armazenar ele, né? Então, a gente tem o gelo comum, o gelo reutilizável e o gelo seco, né, que mantém uma viabilidade de transporte de até 48 horas. E o gelo comum para 4 horas. Então, aqui vão as orientações que a gente repassa também para o profissional, para quem vai transportar, né? Então, cabe ao enfermeiro responsável, então, capacitar em todas essas etapas, orientar quanto ao uso correto desse material, né, de que forma ele vai ter que ser transportado, em que condições ele tem que ser transportado, e se essa pessoa, seja ela o profissional solicitante ou alguém que ele designe para retirar esse material no banco, precisa estar ciente do que ele está transportando e quais os cuidados que ele precisa ter com esse material, né? Havendo alguma intercorrência nesse transporte, ele precisa entrar em contato com o banco para notificar.
Os desafios, então, que encontramos, né, que a gente busca no banco de tecido musculoesquelético é ampliar o número de equipes captadoras, né? Hoje são poucas equipes que utilizam esse tipo de tecido, principalmente na ortopedia, né? Então, tem uma demanda muito grande de pacientes aguardando pelo uso para realizar as revisões de prótese, principalmente. Ampliar o credenciamento de equipes transplantadoras, né, que é o caso que eu falei anteriormente, aumentar o número de ortopedistas, né, que utilizam esse material. A formação profissional para atuação em captação de tecidos, né, seja da equipe interna como a externa. A gente deve estar em constante comunicação com eles, né, e troca de informação para adequar todo o processo. Divulgar a doação e o transplante de tecido musculoesquelético, né, a gente percebe muito na abordagem das famílias que desconhecem que há a possibilidade da doação do tecido musculoesquelético, né, e também há o transplante do tecido ósseo. E com isso aumentar o número de doadores também de tecidos, né. Aqui no estado, então, se criou, há poucos dias atrás, a possibilidade da pessoa registrar em cartório o desejo de ser doador voluntário de órgãos ou tecidos, né? Isso não muda a decisão, né? A lei é a família que vai decidir, a decisão final é da família, né? Sobre a condição da doação, mas é uma forma dessa pessoa se fazer ouvir naquele momento do óbito. Como eu disse, então, o enfermeiro atua em todas as etapas do processo do banco de tecido musculoesquelético, seja no planejamento, execução, coordenação, supervisão e avaliação de todas as atividades do banco. É peça importante, né, desse processo, integrando e colaborando com a equipe multiprofissional, com foco na melhoria contínua, para disponibilizar, então, os tecidos com qualidade e segurança aos receptores, né, que esse é o objetivo de todo o banco, né, ter material de qualidade, seguro, para distribuir, para melhorar a qualidade de vida do receptor. É isso. Obrigada, Maurício, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Acho que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, né? Há pouco se divulga, muitos de nós nunca viu isso, nem mesmo nas nossas universidades e faculdades, né? Então, parabéns. Enquanto isso, a gente pode aí dizer uma boa noite, né, para o pessoal aí de Campo Grande, né, de Mato Grosso do Sul, aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte. Então, nossos colegas sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, né? Agora, a última, não menos importante, né, mas é um assunto também extremamente interessante. Vamos falar, né, sobre o banco de tecidos de pele, e para isso nós temos, então, a nossa colega Mariana Parra Bianchi. Ela é especialista em terapia intensiva, ela é enfermeira responsável pelo banco de tecidos do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que eu amo muito. Sempre digo que falar sobre o que a gente ama faz brilhar os olhos, e falar sobre o banco de tecidos é uma coisa que me traz muita paixão. Queria também parabenizar todos os médicos que trabalham conosco nessa empreitada, né, que é trabalhar com paciente queimado e com tecidos, mas principalmente ao Dr. André Pajaro, que é o nosso responsável técnico, e que sem ele, muito do nosso serviço não seria possível, né, com toda a dedicação que ele tem para a nossa atuação diária. Bom, então eu gostaria de começar falando sobre a atuação da enfermagem no processo de doação, processamento e distribuição de tecidos, mais especificamente dentro do banco de pele, trazendo um pouquinho, né, sobre o que é, né, o transplante de pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, né, a pele entra na doação de órgãos, ela é regida pela legislação dos transplantes,
a Lei 9434 de 97 considera a pele como um órgão, né? Então, a gente é regido por toda a legislação que trata sobre como é feita a regulação desses doadores e dos receptores a partir dessa legislação. E a pele, ela pode ser doada da pessoa para ela mesma, então ela é autógena, ou ela é de uma pessoa para outra, né? Então a pele é halógena. Aqui no banco de tecidos, a gente só trabalha com pele halógena, a gente não trabalha da pessoa para ela mesma, né? No caso da pele autógena, e a gente trabalha com a pele humana como um curativo biológico, né? Como um substituto cutâneo. O que isso quer dizer? Como um curativo biológico, ela não tem a função fim de substituição do órgão pele, né? Ela vai trabalhar como temporariamente, cobrindo aquele leito, né, que está ferido, que precisa de proteção mecânica, precisa de outros cuidados que curativos artificiais podem não trazer tantos benefícios. O início dos bancos de pele datam lá do século XX, lá nos Estados Unidos, na década de 50, e só que o que é muito interessante é que o transplante halógeno de tecidos, principalmente de pele, ele é datado lá dos anos de 1500, na Itália, onde se já usavam enxertos pediculosos para tratar pacientes que tinham lesões causadas pela hanseníase, né, que naquela época eles denominavam como lepra. E como é feita essa captação de pele, né? Então, a pele halógena de banco de tecidos, ela não é aceita de doadores vivos, ela é aceita apenas de doadores falecidos. E no doadores falecidos, o nosso banco de pele aceita apenas dos doadores de múltiplos órgãos, tá? Existe uma sequência de retirada de órgãos, respeitando o tempo de parada cardíaca, ou seja, o tempo, né, de parada de circulação de cada órgão, e os tecidos entram como os últimos a serem retirados daquele doador. Os tecidos córnea, pele, músculo esquelético e osso, eles entram depois de todos os órgãos sólidos, e a pele, ela precede a retirada dos tecidos músculos esqueléticos e os ossos, tá? É um procedimento que é realizado pela equipe médica, pela legislação, tanto do Sistema Nacional de Transplantes, quanto as RDCs que regulamentam o funcionamento das equipes transplantadoras e dos bancos de tecidos, não necessariamente é exigido que seja realizado por um médico, né? Isso, inclusive, agora, o COFEN liberou uma resolução dizendo que o enfermeiro capacitado pode realizar a captação de pele. No entanto, ainda é muito controverso, porque o Sistema Nacional de Transplantes e a Vigilância Sanitária são dois órgãos que atuam na regulamentação do funcionamento dos bancos de tecidos, e cada órgão, às vezes, se contradiz. Então, a priori, o Banco de Tecidos da Faculdade de Medicina da USP trabalha com a captação de tecido pele por médicos, tá? O enfermeiro vai trabalhar com outras fases da captação que não a captação em si, tá? Ela é realizada dentro do centro cirúrgico, ela também não pode ser realizada fora do centro cirúrgico, porque é um procedimento que exige um maior controle ambiental, né? No caso dos necrotérios ou dos SVOs, que são os serviços de verificação de óbito, existe um risco maior de contaminação durante a captação, e isso vai inviabilizar para a gente, né, o processamento desse tecido com qualidade para o nosso receptor. Pensando que os receptores são pacientes queimados, né, em sua maioria, e que já tem algum grau de imunossupressão e de comprometimento imunobiológico, tá? Então, falando sobre o nosso banco de tecidos, ele foi pioneiro no armazenamento de pele no Brasil. As atividades começaram nos anos 50, no início,
das atividades da unidade de queimados era uma geladeira onde se armazenavam tecidos autólogos, né? Então, era a pele do próprio paciente que se armazenava dentro dessa geladeira, que o próprio paciente ia usar num procedimento futuro. E esse primeiro banco de tecidos era controlado pelos cirurgiões plásticos e pelos enfermeiros da unidade. Com o passar dos anos e o refinamento técnico para a conservação de enxertos, foi importado o modelo europeu de conservação de tecidos, que é o processamento do tecido humano em glicerol, que é um método de conservação, existem outros, mas foi importado esse método pela sua simplicidade técnica, mas que exige um refinamento, né, para sua aplicação. E aí, nos anos 2000, com a implantação da legislação que regia os bancos de tecidos, então, de fato, o banco começou a funcionar da forma que ele é hoje, né? Passamos por várias reformas, várias adequações para acompanhar as mudanças que a legislação exigiu, mas também a sementinha que foi plantada lá nos anos 2000 foi a partir dessa importação da técnica de processamento de tecido em glicerol, tá? Atualmente, existem várias categorias profissionais atuando dentro do banco de tecidos, né? Os processos de trabalho, eles são todos interligados, tanto do profissional enfermeiro quanto da equipe médica, da biomédica, né? Dos auxiliares administrativos, todos a nossa cadeia produtiva, ela é interdependente, tá? E o trabalho do enfermeiro, ele vai ser protagonista, né, em toda essa cadeia produtiva, né? Então, quando a gente fala em cadeia produtiva, a gente está pensando em todas as atividades que envolvem desde a seleção do doador, né? Então, quando a gente recebe a oferta de um potencial doador de pele, até a distribuição daquele tecido, ou seja, o envio daquela pele que vai ser usada numa cirurgia, e o acompanhamento depois do transplante, né? A gente vai atrás do feedback de como ficou aquele paciente que recebeu aquele transplante de pele que a gente preparou, tá? Tudo isso é feito através de um controle contínuo de qualidade. Todos os procedimentos são baseados em cima de protocolos, né, que são norteados pela legislação vigente. Então, tanto a RDC 55 de 2015, que foi a grande revolução, causou uma grande revolução nos bancos de tecidos, porque estabeleceu critérios para boas práticas dentro dos bancos de tecidos, agora com a 107 de 2022, que alterou essa resolução 55 de 2015, nós buscamos acompanhar essas mudanças, pensando em entregar a melhor qualidade e segurança dentro dos nossos processos de trabalho. E pensando em processos de trabalho e cadeia produtiva, como é dividido o processo de trabalho dentro do banco de tecidos, né? Então, a gente pode separar em 8 etapas, né, grosseiramente, porque é um trabalho muito mais complexo, mas pensando em seleção do doador, que vai ser feito em conjunto com as OPOS do Estado de São Paulo, a recepção do tecido captado, o acompanhamento da equipe de captação, quando a gente tem a oportunidade de acompanhar o procedimento de captação para auxiliar o médico durante a extração do tecido, o processamento em si do tecido, que é a atividade mais crítica que o enfermeiro participa dentro do banco, porque exige um refinamento técnico muito específico, a quarentena, ou seja, o acompanhamento dos resultados laboratoriais de microbiologia e sorologia do doador, que vão determinar o destino daquele tecido, se ele vai ser próprio para transplante ou se ele não vai ser próprio para transplante, do armazenamento desse tecido, então garantir que esse tecido seja armazenado em condições ideais, né, que ele seja
armazenado, mantendo, né, os padrões para que ele tenha qualidade durante todo o seu período de validade. A distribuição do tecido, ou seja, a manutenção do estoque, o enfermeiro vai fazer a alimentação dos sistemas de controle de estoque, vai comunicar com as OPOS, com as centrais de transplante, com os hospitais transplantadores e com as equipes transplantadoras também. O controle pós-transplante, então, essa busca ativa, né, de informações para alimentar esse banco de dados, para saber se o nosso paciente, aquele cliente final que está recebendo o nosso tecido, qual é a evolução dele, se o nosso tecido de fato está fazendo, né, o objetivo dele, está cumprindo a finalidade dele, né? Se ele é um tecido bem indicado, se está tendo algum evento adverso associado àquele tecido, e a documentação de todas essas fases da cadeia produtiva e acompanhamento de auditorias e inspeções das vigilâncias, né? Então, o papel do enfermeiro, ele é muito bem regulamentado, tanto pelas portarias, né? A 2600 de 2009, que foi consolidada na Lei 8080 do SUS. Essa portaria, ela entende o Sistema Nacional de Transplante como parte do Sistema Único de Saúde, e essa portaria de consolidação é o que determina o que cada profissional deve fazer dentro de um banco de tecidos. E nessa portaria coloca como profissional de nível superior da área da saúde, né, como responsável pelas atividades internas, acompanhando toda a cadeia produtiva, como eu disse anteriormente, né. A resolução COFEN 710 de 22, que agora coloca o enfermeiro como um profissional habilitado para realizar a captação quando capacitado, e as RDCs que regulamentam o funcionamento dos bancos de tecidos. Todas essas legislações são as que pautam o trabalho do enfermeiro dentro do banco de tecidos, e é em cima dessas resoluções legais que a gente vai fazer o exercício da nossa profissão. Para a gente conseguir ilustrar um pouco, porque como é um processo muito complexo, existem várias atividades, né, eu não quero me estender muito, mas eu separei em 3 grandes áreas de trabalho dentro do banco, que são as atividades técnicas, gerenciais e de controle de qualidade. O enfermeiro, desde a sua formação, ele já tem o desenvolvimento de competências, né, tanto técnicas quanto gerenciais, que podem ser adaptadas pelo trabalho dentro do banco de tecidos. E quando a gente pensa nessas atividades, né, tanto técnicas, pensando na seleção do doador, então conhecimento de condições clínicas, sociais, para aplicação de critérios de inclusão e de exclusão, assim como o processamento de tecidos, que requer um refinamento técnico muito importante e específico, mas que para o enfermeiro é aplicável e é uma competência que é passível de se adquirir, porque o enfermeiro tem noções de biossegurança, conhecimento de procedimentos estéreis e de manipulações de materiais críticos, né? Assim como a distribuição de tecidos, né? O contato com centros transplantadores, centrais de transplantes, acompanhamento de receptores, ou seja, esse pós-processamento, né? Esse acompanhamento acompanhamento do tecido, o que está acontecendo depois que esse tecido saiu do banco. O enfermeiro ele vai conseguir ter uma visão macroscópica do processo, e isso é o que vai permitir que esse profissional com essa visão diferenciada consiga desenvolver as atividades técnicas com um protagonismo importante. Das atividades gerenciais, a gente também consegue aplicar essa mesma linha de raciocínio pensando no controle de equipamentos, ambientes e materiais, né? A gestão de pessoas dentro do banco de tecidos, pensando que a supervisão de equipe de enfermagem é privativa do enfermeiro. Então, se existe um técnico de enfermagem ou auxiliar dentro do banco de tecidos, é obrigatória a presença de um enfermeiro para a supervisão desse profissional, e a elaboração de dados de produção com relatórios que vão alimentar o Sistema Nacional de Transplantes e manter um funcionamento do setor, né, respeitando aquilo que é previsto dentro da Lei 8080.
O controle de qualidade, o sistema de gestão de qualidade é outro braço super importante do trabalho do enfermeiro. O enfermeiro é um profissional que tem uma visão diferenciada em relação ao mapeamento de processos, porque ele está envolvido dentro de uma instituição hospitalar, principalmente as que os bancos de tecidos estão inseridas, e ele conhece todo o caminho, tanto daquele doador quanto daquele receptor. O enfermeiro consegue enxergar o paciente, a família e a equipe médica como um todo. E aí fica muito mais aplicável os conceitos de gestão de qualidade e mapeamento de processos. Então, é diferente para o profissional enfermeiro que está atuando dentro de um banco de tecidos, a contribuição que esse profissional tem a fazer. Tá? Eu não vou me estender muito, porque foi muito bem colocado pela Regiane e pelo Maurício, mas pensando no acompanhamento institucional, interno, legal, né, e do próprio controle de riscos, né, da biovigilância e da rastreabilidade. Importante só pontuar que durante a pandemia do Covid-19, que muitos profissionais foram realocados, né, para a linha de frente, eu fui uma delas, né, eu fui uma das profissionais que teve que ir atuar lá contra a Covid nas UTIs, mas, mesmo assim, a gente conseguiu, através do mapeamento dos nossos processos e garantia de que o nosso serviço era seguro, a gente não teve infecção nem dos nossos profissionais pela Covid durante a pandemia, nem dos nossos receptores e pelos tecidos que a gente captou. Então, foi elaborado um plano de trabalho pela contingência da pandemia, mas que o banco não ficou paralisado, e isso foi muito bom, porque em 2021 foi um ano pós-pandemia, um ano que ainda houve lockdown, foi um ano que muitos serviços ainda estavam se recuperando, a gente conseguiu triar 151 doadores, com 6 doadores efetivos, captando quase 16 mil centímetros de pele, né, disponibilizando 22.800 centímetros de pele para transplante e distribuindo isso para 22 receptores. Então, pensando em pacientes queimados, pós-pandemia, né, pacientes de alta complexidade que não teriam outra chance de tratamento, foram 22 vidas salvas aí pela nossa mobilização e pela nossa integração ao nosso serviço, tá? Então, a mensagem que eu quero trazer, né, com todo essas informações, é que a enfermagem, ela é protagonista, ela está envolvida em processos críticos dentro de uma instituição hospitalar que trazem, né, impacto direto, qualidade, segurança, que podem ser aplicadas dentro do banco de tecidos para conseguir aumentar, né, o número de profissionais atuantes e, dessa forma, assim, melhorar a qualidade do serviço. A gente precisa de RH trabalhando dentro dos bancos de tecidos, a gente precisa aumentar a captação desses tecidos e a gente precisa envolver a nossa categoria dentro desse ato de doação e de transplante. Tá? Muito obrigada, eu espero não ter me estendido muito, o tempo foi curto, mas era essa a minha mensagem. Obrigada, Mariana, parabéns. O tempo é curto, mas você foi extremamente pontual, assertiva nas suas colocações. Muitíssimo obrigada. Viu? Obrigada pela participação. E com certeza, né, Patrícia, a gente teve participações inéditas, né, tanto da Mariana quanto de Maurício aqui conosco, né, e que acho que nos conforta também, né, saber que nós temos colegas extremamente comprometidos, né, e resilientes nessa área de tecidos, né? E como os participantes aqui do webinar estão dizendo, deram um show mesmo. Exato, parabéns. E nós já chegamos a quase 100 participantes aí no nosso webinar, né? E aí, depois que eu sinalizei aí os nossos participantes, então, pessoal da Paraíba, né? Então, sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação, assim também como de São Luís do Maranhão, né? Então, todos os nossos colegas, literalmente do Iapoque a Chuí, muito obrigada pela presença e participação de todos.
Podemos ir para as perguntas, Patrícia? Sim, por favor. Nosso Então, tempo está bem curtinho. Vamos lá. Você já tem em mãos aí, não tem? Tenho sim, eu posso ler. Por gentileza. Então, a primeira pergunta é da Rosane Almeida de Freitas, e ela faz a seguinte pergunta: um dos compromissos da CIDOT com a família doadora é a integridade do corpo em condições de fazer o velório com caixão aberto. Como vocês fazem com pacientes com distúrbio de coagulação? Optam pela não captação? Captam córneas in situ para evitar o risco de sangramento, ou tem algum procedimento realizado que auxilie na diminuição do risco de hematoma? Acho que a pergunta é para a Regiane, né? Está fechado o teu microfone, Regiane. Perdão, não tinha visto. A gente opta por não fazer a extração, tá? Nós precisamos sim garantir que essa família tenha uma despedida, seguimos à risca isso. Então, se há um distúrbio de coagulação, se há patologia que levou à morte, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, TEP, ainda mais quando já é trombolizado, pacientes que acabou de passar por angioplastia, procedimentos que foi anticoagulado, às vezes está em tempo ainda, né? O medicamento está em tempo de ação, nós não fazemos a extração. Tá? Então, por isso, quando não é possível avaliar antes o corpo da entrevista, né? A gente já sabe o caso clínico e a gente talvez não tenha um exame em mãos, um INR, né? Enfim, vamos pensar num paciente que acabou de chegar na emergência, foi um IAM. Nós aqui temos a prática de captação de córnea nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, então isso pode acontecer. Chegou no corpo, viu que tem um risco de sangramento, tem aquela conjuntiva avermelhada, o rosto cianótico, então aquele rubor, né? Nítido que vai sangrar, a gente não faz o procedimento, a gente fala com a família, liga, porque certamente eles já saíram do hospital, e agradece imensamente pela doação, mas também durante a entrevista a gente vai colocar essa situação, tá? Considerando que a gente já sabe o caso, olha, pode haver algo que desabone aí no momento da nossa avaliação e se correr o risco, a gente já identificar a possibilidade do risco, a gente já não vai fazer o procedimento. Então, eles também já estão preparados para receber uma ligação nossa e falar que agradecemos imensamente, porque o que importa também é a intenção deles, né? Mas a gente não faz, tá? Se fizer e, porventura, sangrar, não consegue fazer para estancar esse sangramento, porque vocês sabem que é muito difícil, né? O cadáver, o nosso corpo, depois de morto, ele fica incoagulável, a gente não tem mais fator de coagulação. Então, não vai parar de sangrar. Existem equipes, já vi, fazer punção jugular, tem vários aí, colocar Gelox sobre o olho, colocar adrenalina, gente, aqui a gente não tem sucesso com isso não, tá? Não, nunca tivemos sucesso, então eu não recomendo, porque como nós não tivemos sucesso, nós já tentamos fazer essas medidas tópicas, não resolve, aí o hospital paga o procedimento para preparar esse corpo. Já aconteceu apenas uma vez, eu tenho 10 anos de hospital, e uma vez só, porque é muito sério, né? A gente tem que devolver, sim, com dignidade o corpo para a família fazer as suas despedidas. Isso aí, obrigada, Regiane. Aí uma pergunta agora para Mariana. A pergunta é da Juliana Alves Pinto, e ela pergunta: boa noite, existe um curso de especialização para enfermagem que capacite no processamento de tecido pele para atuar nos bancos de pele? Oi, Juliana, obrigada pela pergunta. Por enquanto não existe. Atualmente, como funciona? A capacitação é realizada pelo responsável técnico, é uma capacitação que é montada em cima dos protocolos do banco, né? Cada banco tem o seu protocolo, né? A sua forma de conservação, a sua forma de trabalho, e o responsável técnico é quem vai fazer a capacitação desse profissional, que vai fazer o processamento da pele, tá? Uma especialização
lato sensu, por enquanto, não existe. Mas existem algumas especializações em transplante de órgãos que tem muito conteúdo que pode ser aplicado no dia a dia do enfermeiro que trabalha dentro do banco de pele. Mari, eu faço uma outra pergunta para ti, já enganchando aqui, da Patrícia Lopes Trindade Santos. Ela pergunta: no caso do tecido pele, tem muitos casos de rejeição ou não aceitação pós-transplante por parte do transplantado? Essa pergunta é muito interessante, porque a pele, na realidade, ela não vai funcionar como um substituto final, como um fígado, por exemplo, né? Um órgão sólido, ou uma córnea, né? Que se vai colocar aquele tecido córnea ou aquele órgão fígado e não haverá substituição posterior. A pele ela é um curativo biológico, né? Quando a gente pensa em curativo biológico, ela tem uma função temporária para aquela ferida, né? Então, ela vai garantir vai manter a ferida fechadinha para que não haja contaminação, infecção, ela vai garantir que a ferida mantenha o meio úmido, e por isso, depois de um tempo, o curativo biológico, ele é eliminado do organismo, né? O que acontece com o paciente queimado e alguns métodos de preservação de enxertos, né? Dentre eles a pele glicerolada. Esses pacientes, eles não têm sistema imunológico suficiente para expulsar esse corpo estranho no organismo deles. E a pele glicerolada, às vezes, que é submetida à irradiação, que é um método de esterilização, né? É uma forma de purificar a pele, né? Que a gente tem algumas indicações para essa pele ser mais purificada, né? Esterilizada. O que vai acontecer? Ela vai aderir ao leito da ferida como se fosse grudar, né? E vai ficar uma cicatriz naquela ferida com aquela pele aderida, tá? Mas, a priori, o tecido ele não vai integrar o leito da ferida, ele vai ficar durante um tempo, ele vai cumprir a sua função de curativo biológico, protegendo aquela ferida aberta, e aí ele vai sair. Ok, obrigada, Mariana. Nós temos outra pergunta aqui, da professora Batira de Aguiar Rosa, uma honra tê-la aqui conosco, professora. Quais seriam os principais indicadores de qualidade nessa área, imaginando a realidade brasileira e considerando que não podemos inviabilizar os transplantes? Como pensam isso? Regiane? Acho que é para ti. Nossa, que privilégio, uma pergunta da doutora Bartira. Né? Para encerrar a nossa noite maravilhosamente. Doutora, é um prazer responder uma pergunta da senhora. Aqui no banco de olhos nós temos alguns principais indicadores, né, de desempenho, indicadores que a gente acaba analisando mensalmente, aquele que a gente faz trimestralmente, semestralmente, para que a gente consiga aí atender as nossas expectativas e as nossas metas desenhadas. Mas, principalmente, no processo de doação, a taxa de efetivação de entrevista versus número de potenciais doadores. Por exemplo, o nosso hospital é um hospital grande, temos a média de 300 óbitos mês, mas apenas 10, 15, no máximo 15% é potencial doador. Então, um dos nossos principais indicadores é quantos por cento desse potencial doador é entrevistado, porque nós temos uma situação aqui que as famílias moram muito longe, né, e às vezes não estão no hospital presentes. A gente tem uma contingência para isso também, com as nossas equipes externas, mas, assim, esse é um dos indicadores. O outro é a taxa de aceitação familiar, né, da parte da captação. Internamente, o número de córneas viáveis, né, e o quanto de córneas são utilizadas. Elas são viáveis, mas elas foram utilizadas. Por exemplo, descarte, nosso descarte era muito alto, hoje é bem menor, a gente tem um número bem alto de aceitação. Então, são 4 principais.
né? Aí a gente tem outros, por exemplo, de notificação de eventos, tratativas, né? Mas os principais são esses que a gente enxerga que é o mínimo que a gente tem que ter. Mari, você quer compartilhar, complementar também, por favor? Quero sim. Nossos indicadores de qualidade, eles são voltados aos processos críticos dentro do banco. Como o nosso mapeamento, né, o nosso planejamento estratégico, ele é direcionado às nossas atividades internas, porque a oferta de doadores, ela não é ativa, a gente recebe via central de transplantes, a gente faz a avaliação, a gente tem indicadores da seleção dos doadores, então a gente tem, se houve desqualificação de doadores em algum momento após a captação, se houve contaminação do tecido e qualidade do tecido, né, isso são indicadores da captação do tecido, indicadores do processamento, então rentabilidade do tecido, quanto se perdeu desse tecido no processamento, se houve contaminação do tecido no processamento, e indicadores da distribuição, então, relacionados ao receptor, se houve alguma complicação relacionada ao tecido, né, infecção, óbito causado por infecção relacionado ao enxerto, ou se houve algum desvio de qualidade no armazenamento, né, com desvio de temperatura de geladeira, ou algum outro processo de armazenamento crítico, né? Então, como os nossos indicadores, o nosso planejamento estratégico é voltado para as atividades internas, os nossos indicadores, eles são levantados de acordo com os nossos processos críticos. Ok, obrigada, Mariana. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Maurício. Né? O Maurício falou na sua explanação sobre a utilização, né, de ossos de doadores vivos. Você poderia falar para a gente, esmiuçar um pouquinho mais sobre esse assunto, Maurício, por favor? Sim. Especificamente do doador vivo, então, o número de doações é muito maior do que de doadores falecidos, né? Eu já visto o número de pacientes que são submetidos à artroplastia primária, então, do quadril. Então, semanalmente, a nossa realidade, né? A gente tem em torno de 6 doadores. Né? Aqui a gente faz, então, nessa situação, a abordagem é diretamente com o paciente, com o doador, né? E não com a família, no caso do doador falecido. O aceite é 100%, né? Todos eles aceitam a doação do fragmento ósseo, né? Que vem para o banco. Então, por ser um único fragmento, ele auxilia, né? E foi o que no período da pandemia, ali no auge da pandemia, foi o tipo de tecido que nos salvou, digamos assim, né? Para a demanda de revisões de artroplastias, né? Então, assim que se restabeleceu as cirurgias eletivas, a gente conseguiu retomar, então, a captação de doador vivo. Né? Então, é um único fragmento, mas auxilia em muito, né, na liberação e na realização das revisões de artroplastia. Bem, obrigada, Maurício. E nós temos mais duas perguntas em uma aqui. Da Gálbia Nelma Silva Rodrigues Santos. E a pergunta dela: o enfermeiro que atua no centro cirúrgico, no transplante de córnea, é especificamente do transplante ou é o mesmo enfermeiro do centro cirúrgico? E ela também pergunta: como é feita a liberação e o transporte da córnea para o transplante? Quem você quer que responda? Por favor, Rê, fica à vontade. Posso? Claro! Então, vamos lá, a gente faz junto. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, né? Não, o enfermeiro que é do centro cirúrgico, né? Ele é exclusivo da área de centro cirúrgico, né? Ele está ali junto para o transplante. Aquele que faz a questão de doação e captação é totalmente separado, ok? E a segunda pergunta é em relação ao transporte. Eu convido a todos a lerem essa nova RDC, que nossos colegas falaram aqui, que é a RDC da Anvisa, a 707, que saiu agora dia 1º de julho de 2022,
porque ela fala justamente, ela tem um tópico somente para transporte, como ela também reforça a questão da qualidade, segurança, rastreabilidade e notificação de eventos adversos, né, ou eventos críticos que possam estar acontecendo. Essa é a grande diferença que deu para a gente perceber nesse primeiro momento, né, entre a 55 de 2015 e a 564 de 2021, em relação a essa nova RDC, a 707 de 2022. O transporte, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente precisa realmente, né, de uma caixa, então uma embalagem, que essa é a forma correta de se falar, né, que ela seja de material de fácil higienização, que tenha um controle de temperatura, né, então a nossa temperatura, por exemplo, dependendo de cada tecido, é diferente, né, então a gente vai seguir exatamente o que determina essa nossa RDC, com relação à temperatura, à documentação, e lembrando, a responsabilidade do transporte, depois que sai do banco de tecido, seja ele qual for, é de total responsabilidade da equipe que vai transplantar, né, eu vou fazer a enxertia desse tecido, né? Então, quando retorna também esse tecido que não foi utilizado, o banco vai exigir as mesmas variáveis, né? Quando for liberar, para nós recebermos, para fazer esse reingresso, a gente também precisa seguir todas as normas, todos os controles de qualidade e segurança desse tecido, tanto para o nosso serviço que foi empregado, quanto a segurança, principalmente, da equipe receptora. Porque quando a gente fala em transplante, a gente não fala só do indivíduo receptor, mas sim de toda a sua família. Acho que respondi. Regiane, quer complementar? Não, é isso mesmo. A gente segue a risca, né? Não tem como fugir disso. A importância, imagina, um processo muito grande antes, né? De gestão de todo, de macro, micro processo, risco, tudo. E aí, na hora de você dar entrega, a gente não pode ter falha nesse momento de forma alguma. E o regresso tem que ser muito bem monitorado também, né? Como essa córnea retornou, está lacrada, como que está, isso tudo tem que ser muito bem inspecionado. Bem, obrigada, Renata e Regiane. E nós vamos fazer a última pergunta, pelo avançado da hora já. É um comentário e uma pergunta, as duas para o Maurício. Então, a Rosane Almeida de Freitas, ela comenta que nas entrevistas sentimos ainda um pouco de resistência da família quanto à doação de tecidos musculoesqueléticos, mesmo falando sobre a recomposição do corpo. Como que é isso? Qual é a tua experiência, Maurício, em relação a isto? E, na sequência, a pergunta também da Rosane é, preferencialmente, qual seria o melhor tecido músculo-esquelético captado pós-PCR, ou morte cefálica, e a qualidade estaria ligada ao tempo de internação e uso de antibiótico? Obrigado pelas perguntas. A primeira, então, realmente as famílias têm um certo receio em autorizar a doação de tecido musculoesquelético. Na grande maioria das vezes, a família entende que serão amputados os membros, né, que serão retirados os tecidos. É orientada a família como é feito, não vai ficar lesão nem deformidade do corpo do doador, né? É feita uma incisão longitudinal em todo o segmento que vai ser retirado, né? Depois é reconstituído com prótese plástica, né? Alguns serviços usam até outro tipo de material, né, agora, mas a gente utiliza prótese plástica. Não impede a realização dos atos fúnebres, né, o velório, nada, porque ele vai ficar com um curativo, né, em cima dessa incisão. O caixão pode ser aberto, que vai ficar coberto, né, aquela parte onde foi retirada. Membros superiores, a gente não dá, não é uma prioridade retirar membros superiores, até porque fica mais visível, né, apesar da incisão ser posterior, né, do braço ou do antebraço, mas os profissionais dão prioridade para os membros inferiores, tá? A gente tem o cuidado também de informar o agente funerário, né, ou o funcionário do necrotério
com o cuidado na manipulação desse corpo, né? Ele está com... foi substituído o osso por uma prótese, digamos assim, né? Então, o manuseio desse corpo, o preparo dele para o ato fúnebre deve ter todo um cuidado. Então, a gente tem esse cuidado no centro cirúrgico para informar sempre, ao final do procedimento, informar esse profissional de que ele foi um doador de tecido músculo-esquelético e precisa ter esse cuidado no preparo do corpo. A outra pergunta referente ao doador, preferencialmente aquele doador que tem um curto período de internação, né? A gente prioriza, a melhor qualidade do tecido é aquele que chega via pronto atendimento, né? E logo evolui a óbito, então ele tem uma curta passagem pelo hospital, mas é aquilo que eu falei lá no início também, tem que fazer toda uma avaliação de prontuário desse paciente, né, revisar todas as medicações, todos os procedimentos a que esse paciente foi submetido dentro da instituição, porque diferente dos outros órgãos, né, e a pele eu acho que se assemelha muito nisso, mas de um doador de córneas, tu vai ter 2 tecidos para monitorar ou fazer a retrovigilância desse tecido, né, se eventualmente causar algum evento adverso no receptor. O paciente que recebeu um fígado é o único órgão, é o único receptor daquele fígado que vai ser monitorado. O tecido ósseo, ele é fracionado em várias partes. De um doador falecido, onde a gente retira membros inferiores, né, fêmur, tíbia e fíbula, a gente pode fracionar em 100 e poucas unidades, né? Então, a população é um número muito maior de receptores daquele doador. Então, essa triagem, essa avaliação de prontuário é extremamente criteriosa, né, e muito válida para validar esse doador, né, esse tecido que a gente vai estar distribuindo depois. Ok, então, para nossas considerações finais, eu novamente queria agradecer os nossos palestrantes que aqui estão, né, Maurício, Mariana, Regiane, né, a nossa coordenadora do nosso departamento, a Patrícia, todos os participantes que aqui estiveram, nós batemos aqui mais de 100 participantes, literalmente veio a Foca Chuí. Eu não vou usar e dizer todos os nomes, nós temos, assim, caros colegas que aí estão, literalmente veio a Foca Chuí. Tivemos colegas nossos do departamento que aqui também estiveram, assim também como a gente teve o prazer de ter as nossas professoras, professora Martília de Aguiar Rosa, que tem muitos falando dela aqui no chat, e também da nossa professora, né, nossa grande representante, que é a professora Janine Schirmer, dentro desse contexto do processo de doação e transplante. Pode ter certeza que sem de cada um de nós, no lugar certo, no momento certo, fazendo o que precisam, nós não estaríamos aqui e ajudar tantas pessoas como a gente ajuda, como sendo parte, né, de uma equipe que entrega, né, um trabalho da melhor forma possível, com os nossos outros colegas também multiprofissionais, né? Então, muitíssimo obrigada e tenham todos uma boa noite. Patrícia? Antes de encerrar, eu quero reforçar o convite que a gente fez no início desta webinar, né, de convidá-los, quem ainda não é, a se associar à BTO. Para se associar é bem fácil, basta entrar no site da BTO e clicar no botão Associe-se. E lá tem todas as explicações de como fazer. Como disse a Renata, né, nós batemos o teto aí em torno de 100 participantes, isso nos deixa muito contentes e gratos. Né? Juntos nós podemos mais, né? É o que a gente tem procurado fazer aqui nessas webinários, né, trazendo colegas de diferentes estados, né, que possam compartilhar suas experiências e conhecimento. Então, prezadas Mariana, Regiane, Maurício, em nome do Departamento de Enfermagem da BTO, agradeço a disponibilidade de vocês para participarem dessa webinar e por trazer experiências de vocês enquanto enfermeiros nos diferentes serviços de doação e transplante de tecidos. Renata, querida, é sempre muito bom trabalhar contigo. Obrigada pela parceria. Muito obrigada, Patrícia. É recíproco. Agradecemos imensamente a todos que estão conosco, prestigiando essa atividade. Muito obrigada e uma boa noite, uma boa semana, uma boa noite.
Abraço a todos.